E vamos começar nossa live. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o objetivo do jejum. Oi, Pri, amiga linda, tudo bem? Eu vou começar falando um pouquinho do objetivo de jejum, depois a gente vai falar sobre os tipos, vou falar sobre alguns protocolos, os benefícios, e daí quem já for tendo dúvidas, manda aqui para mim na caixinha de interrogação a sua dúvida, que aí no final eu respondo tudo para não perder aqui a linha de raciocínio, tá bom? Mas então, o principal objetivo, tá, do jejum intermitente é aumentar a nossa produção de corpos cetônicos, tá? Esse é o objetivo do jejum intermitente, que não necessariamente precisa ser feito só com o jejum. Para aumentar corpos cetônicos, ok? A gente pode ter outras estratégias também, como uma dieta restritiva calórica. Nós podemos aumentar corpo cetônico com a dieta cetogênica, tá? Nós podemos aumentar também com o aeróbico em jejum. Então, tem algumas outras maneiras de a gente utilizar principalmente o corpo cetônico como a nossa principal fonte energética. E aí, para vocês entenderem o que é isso e quais os benefícios, eu vou detalhar um pouquinho algumas coisas, tá? Mas eu não vou entrar tão profundo para a gente não ficar chato aqui o assunto. Nós produzimos 3 corpos cetônicos, nosso fígado produz 3 corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são um substrato energético muito interessante para a nossa cabeça, para a nossa parte dos nossos neurônios, ok? Então, o jejum é uma estratégia milenar que foi conhecida, estudada e muito utilizada em quem tinha convulsão, em quem tinha epilepsia, quem tinha problemas neurológicos. Então, é uma estratégia que com certeza se aplica à melhora de função cognitiva. Quem quer melhorar a memória, quem quer melhorar a concentração, produtividade, prevenir doenças neurodegenerativas. Então, quem tem na família aí, Parkinson, Alzheimer, é uma estratégia bem interessante, tá? Então, a gente já cai nos benefícios. Outro benefício bem interessante é para a saúde cardiovascular. Por quê? Porque ele vai diminuir os níveis de açúcar no sangue, então o sangue vai ficar um pouquinho mais fininho, mais fácil de circular. Além disso, você também vai eliminar um pouquinho de sódio em excesso, então a pressão também vai melhorar. Por isso que é uma estratégia muito legal para risco cardiovascular, ok? Se eu estiver falando grego, se eu estiver falando rápido, vocês podem me chamar aqui a atenção, tá bom? Outro benefício que eu adoro do jejum, tá? E a gente vai depois chegar na questão do emagrecimento, mas outro objetivo e benefício que eu gosto muito é a autofagia, tá? A autofagia, pessoal, é a regeneração das células. Então, o jejum, ele ajuda na regeneração das células. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque o emagrecimento que nós vamos chegar, ele é consequência, ele não pode ser o objetivo crucial do jejum, tá bom? Eu sei que vocês não gostam muito de ouvir isso, mas eu tenho que trabalhar aqui com transparência, tá? Assim como eu trabalho no consultório, eu sempre falo para meus pacientes que o objetivo principal do jejum é você pensar na saúde, e é esse o caminho que a gente faz para emagrecer também, tá? Quem pensa na estética acaba caindo no efeito sanfona. Mas vamos voltar aqui para os nossos objetivos e benefícios do jejum, tá? Redução de resistência à insulina. Então, quem tem uma forte tendência aí a ganho de gordura muito abdominal, quem tem forte tendência, tem muitos familiares com risco de diabetes, tem muita diabetes na família, tá? Quem faz o exame, vê lá a curva glicêmica, resistência à insulina, sintomas de hipoglicemia, que eu tinha muito, dor de cabeça quando fica muito tempo sem comer, também tinha muito, são sintomas de resistência à insulina. Ovário policístico, que foi o tema da nossa última live, também é possivelmente associado à resistência à insulina, o hormônio aí que, digamos que transporta a sua glicose para dentro das suas células, ok? Então, para quem tem resistência à insulina e todos esses requisitos que eu falei, o jejum é uma excelente estratégia, ok? Outro benefício interessante é o repouso digestivo. Então, para quem sente muito estufamento, tem muita fermentação no intestino, para quem tem síndrome do intestino, é uma forma de regularizar ali as enzimas e regularizar também o nosso microbioma, o tipo e a quantidade de bactérias. Peraí que aqui
Pronto, mudei de rede. Estão me ouvindo bem? Boa noite para quem tá entrando. Eu tô falando sobre jejum, tá, pessoal? Só me deem um feedback se vocês estão me ouvindo bem. Tá, maravilha. Então, bora continuar, tá? Então, falando aqui da síndrome... Vocês pegaram a síndrome do intestino irritável, né? Que é um dos benefícios para quem tem fazer o jejum, para quem tem colite, estufamento, tá? É uma ótima estratégia de controle. Para quem tem também alguma questão com o fígado, algum possível polimorfismo, alguma possível deficiência, é interessante também, apesar de que esse grupo de pessoas vai ser provavelmente o que vai ter mais demora a se adaptar. Porque se a gente precisa do fígado para produzir corpos cetônicos e o seu fígado não está tão saudável, possivelmente, não como regra, você tenha mais dificuldade em se adaptar. É o tipo de paciente que sente dor de cabeça quando fica muito tempo sem comer, tá? Que é o nosso fígado, ok? Mas tem solução. Outro benefício do jejum intermitente é a redução dos processos em geral inflamatórios. E aí a gente pode incluir todo mundo que tem doenças autoimunes. Hipotireoidismo, né? As doenças imunes articulares, lúpus, vão se beneficiar, tá? E para quem tem as doenças inflamatórias com dor, as dores articulares vão se beneficiar muito, porque todos os marcadores inflamatórios serão reduzidos, ok? Então aí você vai expressar menos os sintomas. Outro benefício, longevidade. E por que longevidade? Porque a estratégia do jejum intermitente, ela tem alguns efeitos epigenéticos, ela tem alguns efeitos nos nossos genes. Olha que legal que é isso. E foi isso que me convenceu a fazer jejum. Depois eu vou compartilhar com vocês a minha vivência, a minha história. Mas ela ativa, ela regulariza, ela modula o PGC-alfa, que é um dos nossos genes relacionados a todo o controle dos antioxidantes, tá? Do nosso retardo do envelhecimento, do nosso sistema anti-age, tá? E do nosso processo de emagrecimento. Daí por isso que a gente entra também um pouquinho na questão do jejum intermitente como uma das estratégias conjuntas da sua alimentação, como melhora aí do emagrecimento, porque junto com essa modulação desse PGC-alfa, o jejum intermitente também modula sirtuínas, tá? Para quem nunca ouviu falar em sirtuínas, talvez deva ter ouvido falar na dieta que a Adele fez, a Adele cantora fez, que emagreceu. Ela fez uma dieta que, dentre as estratégias, era muito estímulo contínuo o tempo todo das sirtuínas, que é uma forma de a gente aumentar a biogênese mitocondrial. Traduzindo para vocês, é uma forma de a gente aumentar o número de fábricas dentro do nosso corpo que gastam energia, que geram energia, ok? É uma forma de a gente aumentar a energia de exposição e gasto calórico. Então, uma excelente estratégia para metabolismo. Além de sinalizar menos expressões gênicas, tá? Então, a gente quer que expresse menos expressões gênicas como FTO, que é um gene relacionado à obesidade. Então, quem tem problemas com peso desde a infância, costuma acumular muita gordura, não só abdominal, acumula muito no braço, sabe aquela coisa toda troncudinha, toda forte, perna, bunda, ganha gordura em tudo? Esse é um perfil suspeito a ter o gene FTO expresso no seu organismo. Então, é uma pessoa que tem mais facilidade em ganhar peso. Fazendo jejum, você consegue modular e silenciar um pouco esse gene. Além dele, o MC4R, que é um gene relacionado a muita vontade de comer doce e compulsão alimentar. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, o jejum intermitente, ele não piora a compulsão alimentar, tá bom? Só que a questão é quanto tempo cada um de nós leva para modular, para sinalizar, para diminuir as expressões gênicas.
Entende? Essa resposta a gente não tem, mas a gente sabe que é a longo prazo. Então, para quem já faz jejum e para quem pratica jejum, existem algumas maneiras mais eficientes a gente saber se essa pessoa está de fato usando o corpo cetônico como fonte energética, que é a partir de algum exame de sangue, tá? Se não for dessa maneira, algumas evidências, tá, alguns sintomas podem ser evidências de que você está usando o corpo cetônico. Como, por exemplo, quem faz o jejum de 16 horas e chega no momento de comer não tem fome. A ausência de fome pode ser um indicativo que você está ceto-adaptado, tá? O aumento da produção de energia. Então, quando eu faço jejum, hoje, tá, eu consigo sentir melhora de produtividade, de energia, eu não me sinto fadigada ou cansada. Eu consigo treinar, fazer todas as minhas funções normalmente, tá? Sem fraqueza, sem hipoglicemia, sem mal-estar. Então, é muito importante que vocês entendam que as primeiras vezes de quem vai escolher, junto com o profissional, fazer o jejum intermitente ou outro protocolo de jejum, que isso pode levar um tempo, tá? Até você ceto-adaptar. E os benefícios todos que eu citei são a longo prazo. E aí a gente entra em alguns protocolos. Eu trouxe aqui alguns que eu anotei, que são do último artigo científico de dezembro de 2019, que ele cita alguns protocolos, tá? Esses protocolos eu uso mais com quem já está ceto-adaptado. Vocês estão me acompanhando aqui? Tá tudo certo? Mandem joinha aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão entendendo, tá? Mas um dos protocolos que eu gosto de usar é de jejum intermitente uma vez por semana, tá? E por que uma vez por semana e não todo dia, como quem acaba acostumando quer fazer? Porque quando a gente faz todos os dias, a gente pode já gerar um certo estresse para o corpo, aumentar cortisol e diminuir o metabolismo. Então, não é tudo que é muito é melhor, quanto mais melhor, não é quanto mais melhor. Todos os pacientes que acabaram fazendo por conta própria mais vezes não tiveram os melhores resultados, tá? Então, um dos protocolos que eu gosto de fazer é do uma vez por semana. Para quem não está adaptado, começa com menos horas. Começa fazendo 8 horas, 12 horas, tá? 12 horas é geralmente o que as pessoas começam, tá? 12, estende para 14, estende para 16, depois para 18. Mas a produção significativa dos corpos cetônicos será somente depois de 12 horas. Dani, se eu fizer 24 horas, eu tenho um gráfico aqui para mostrar depois para vocês, mas a curva da cetose, ela começa a aumentar depois de 12 horas, então aí você começou a produzir corpos cetônicos, tudo bem? Tá eficiente na utilização da gordura, mas depois ela fica contínua e depois ela cai. Tá? Então, não compensa, pensando, tá, na fisiologia do negócio, da utilização de corpos cetônicos, ficar prolongando por muitas horas, ok? Então, isso não tem tantos benefícios. Então, o ideal seria chegar entre 16 e 18 horas, dias alternados, uma vez por semana, no máximo 3 vezes por semana, dependendo do protocolo. Existem protocolos, por exemplo, que é o Fasting Mimi Diet, que ele faz 7 dias seguidos. Mas entendam, é 7 dias seguidos, mas não é toda semana, entende? Nenhum protocolo é tão contínuo assim, tá bom? A não ser que você tenha uma questão muito... você esteja numa dieta cetogênica, esteja em outra condição que não é a nossa conversa de hoje, tá? Mas o Fasting Mimi Diet, por exemplo, é 7 vezes por semana. Essa estratégia não é interessante para compulsivos, tá bom? Porque ela submete você a um estresse muitas vezes, muitos dias. Tem também a estratégia dos dias alternados, tá? Os dias alternados eu gosto mais, ela pode ser feita com ou sem restrição calórica. Aí depende muito do paciente, se ele está treinando musculação, se ele tem objetivo também definição ganhar massa muscular. Se ele tem o objetivo ganhar massa muscular e ele não tem, assim, uma demanda muito grande calórica, é super tranquilo de fazer. Dá para fazer o jejum intermitente sem a restrição calórica. Agora, quando o paciente tem uma demanda muito grande calórica, tem um metabolismo, assim, que consome demais,
aí realmente precisa avaliar se o jejum é uma boa estratégia. De repente, só se ele tiver uma resistência à insulina muito grande, pensando na saúde dele mesmo, talvez possa ser feito de vez em quando, mas não é a prioridade, não é a principal estratégia que eu gosto de usar. Tem um outro protocolo citado nesse estudo, que é o Time Rest Feeding, tá? Que ele fala que é o 5x2. São 2 dias a semana do jejum com restrição calórica, tá? De aproximadamente umas 500 calorias. É uma estratégia bem eficiente para certa adaptação rápida, tá? Mas para quem também não tem, quem tem bom controle de apetite. Então, uma pessoa que está mais certo adaptada. Então, na minha vivência, na minha prática, eu não incluo protocolos mais intensos no começo até ter certeza que esse paciente certo adaptou, que ficou fácil. Aí a gente começa a rever o protocolo. De repente, na minha vivência, eu faço jejum intermitente pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana eu mantenho. Dependendo da semana, eu faço 2 ou faço 3. Vou alternando ou eu faço 1 ou 2 vezes na semana uma dieta mais restritiva calórica, tá? Mas isso tudo combinando com a forma com que eu me sinto. Isso tudo combinando com a minha saciedade. Isso tudo casando com o meu período do ciclo menstrual. Eu não vou fazer algo muito restritivo na minha TPM, por exemplo, né? Pra quê? Pra quê, né? Vou ficar mega estressada e irritada. Então, tudo isso é importante de ser ponderado, ok? Além de, quem é muito estressado, fazer um exame de cortisol também, né? Para dar uma checada se o jejum é uma boa estratégia. E aí, junto com o jejum, o que é crucial é aumentar os nossos alimentos aí, nossas fontes de antioxidantes que tenham funções mitocondriais. Eu quero fazer com que o meu corpo gaste aquela gordura, então eu preciso cuidar da organela, da fábrica que vai gastar, que vai ter muito trabalho ali naquele período. E aí isso vocês podem fazer com coquetéis mitocondriais. Isso pode ser na forma de suplemento, isso pode ser na forma de gengibre, pode ser na forma de toda a fonte de resveratrol, então própolis, sementes de uva, na forma de antocianinas, que são os grupos de frutas vermelhas, por isso que eu indico muito suco de frutas vermelhas, na forma do chá verde, do crocus sativus, tem muitas opções do morosil, que é um estimulante beta-adrenérgico bem interessante, citrus-aranjos, aí a gente vai para muitas suplementações que vão auxiliar a sua fábrica a utilizar aquela gordura como principal substrato energético. Para quem tem muita dificuldade em se adaptar, existem também recursos, né, na forma de suplementos muito interessantes, tá? Que eles são os próprios corpos cetônicos. Então a gente pode, e eu usei, tá? Eu no meu exemplo aqui para trazer para vocês, eu era a pessoa super da resistência à insulina. Eu era aquela pessoa que tinha ovário policístico, eu comia de 3 em 3 horas, um corpo extremamente viciado em glicose. De 3 em 3 horas eu comia. Se eu não comesse, eu tinha hipoglicemia, dor de cabeça, suava frio, minha concentração caía, tinha muita sonolência durante o dia. E eu tinha muito medo de fazer jejum. Nunca tinha treinado em jejum. Nunca tinha treinado. E até ficar estudando isso, martelando na minha cabeça, eu falei, não, eu preciso treinar meu corpo para fazer isso, tá? Porque isso faz bem, tá? Isso faz bem pro corpo. A gente faz limpeza, uma faxina para as suas células. E aí eu comecei a me convencer, comecei a estudar, comecei devagarinho a fazer 12 horas, comecei com 14 horas, suplementei corpos cetônicos, que é o beta-hidroximetilbutirato, já suplementei ácido caprílico também, já suplementei TCM, então tem algumas estratégias para quem tem mais dificuldade para conseguir chegar a fazer, como hoje eu consigo treinar em jejum, hoje eu consigo fazer 16 horas, 18 horas, tá? Às vezes eu chego num 16, eu sinto que eu preciso fazer 18 ainda, que eu ainda tenho fome, não se adaptei. Então o meu organismo sente mais dificuldade. Mas é legal trazer isso para vocês, porque talvez muitos de vocês sintam a mesma coisa, tá? E se para mim que não foi fácil e eu consegui, né, eu tenho certeza, para mim, gente, foi muito difícil. E eu consegui, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já acordam sem fome. Muitos de vocês aqui não tinham uma hipoglicemia tão forte como eu tinha. Quem aqui já desmaiou por hipoglicemia? Eu já desmaiei
várias vezes na minha adolescência por hipoglicemia. Então, o meu caso era um pouquinho mais difícil, né? É que assim, é aquela coisa assim, os problemas sempre vêm com os problemas mais graves estão dentro da família, né? No caso, comigo. Mas hoje, tranquilo. E super recomendo, uma estratégia fantástica para diminuir fome, fantástica para dar aquela recuperada no metabolismo, fantástica para emagrecimento. É muito nítido na semana que eu faço como eu tenho resultados melhores, ok? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Falei do cortisol. E o que pode durante o jejum, né? Anotei aqui essa pergunta de vocês. O que pode é água, o que pode é chá, o que pode é café, tudo sem adoçar, tá? Algumas plantas, alguns suplementos fitoterápicos também podem, tudo sem adoçar. É isso que pode no jejum, ok? Limão, água com limão pode também. Pode também. O resto, pessoal, não entra nesse período do jejum, ok? E é muito importante que entrem os chás. Às vezes eu vejo muitos pacientes só na água, tá? Isso é um certo desperdício, tá? Porque você dá um estímulo tão grande para usar corpos cetônicos, só que você não prepara o terreno, tá? E aí acaba não sendo tão interessante assim para a saúde, tá bom? Então é muito importante o uso dos chás, ok? Deixa eu ver aqui mais de pergunta. Vocês também aqui a questão de como quebrar o jejum. Isso é muito importante. Para quebrar o jejum, se você fez um tremendo esforço, uma tarefa para reduzir os níveis de insulina, por favor, na primeira refeição, não se entupam de carboidrato, tá? Não coloquem carboidratos de alto impacto glicêmico. Façam uma refeição que pode ter carboidrato, mas porém de baixa carga glicêmica. É pouco carboidrato. Dá preferência aí para colocar uma gordura boa, um azeite, um óleo de gergelim, tá? Dá preferência aí para colocar uma proteína boa, ok? Dá preferência para colocar bastante salada, bastante legumes variados de diferentes cores. Coloca fibra se você sentir mais fome. Fibra de verdura são excelentes estratégias. Então coloca aí nesse dia uma abobrinha, coloca uma berinjela, coloca um brócolis, ok? Pode ter carboidrato? Pode, mas não é o dia de você comer muito carboidrato, tá? Não é essa refeição. Senão você tá desperdiçando um pouquinho o estímulo que você deu, tá bom? Deixa eu ver aqui mais de pergunta que eu anotei aqui. Vocês mandaram aqui na caixinha também? Deixa eu ver aqui na caixinha. Pessoal, quem mandou pergunta aqui fora, por favor, coloca na caixinha pra mim. Oi, Eli! Minha linda. O jejum faz com que o corpo acostume e baixe o gasto metabólico? Se for feito de forma contínua, pode acontecer sim, tá? Por isso que a gente usa como estratégia, e toda estratégia tem uma frequência ali. Nesse estudo, tem vários protocolos, tem de 1 mês, tem de 2, de 4, tá? Mas geralmente são com pausas e são dias alternados, ok? Então, para quem fez o jejum todos os dias, é muito importante que tenha uma estratégia de recuperar esse metabolismo, tá? Aumentar, de repente, as fontes termogênicas, aumentar um pouquinho de proteína para conseguir recuperar aí um pouquinho os danos de ter feito consecutivo. Então, isso pode acontecer, sim. Outra coisa legal de falar, tá? É que não existe só o jejum da manhã. Existe o jejum noturno também, que é excelente para emagrecimento. Por quê? Porque nós temos muito mais expressões genéticas para ganho de peso à noite, principalmente a partir das 8 horas, começa a expressão genética de PPR gama, os nossos genes relacionados a ganhos de gordura. Então, o jejum noturno, o jejum da noite, é uma estratégia excelente para quem tem tendência a ganhar peso, tá bom? Qual o tipo de chá ideal? Má, eu gosto de, nesse dia do jejum intermitente, de usar, por exemplo, o chá verde, de usar chamate, de usar um chá de gengibre com canela. Eu gosto de usar um estímulo mais, estímulo termogênico, estilo de lipólise, ok? Mas nada impede também de você usar um chá para ansiedade. Então, usar uma erva citreira, usar o capim-santo, usar uma camomila. Para dormir, se você precisar, se você for fazer o jejum noturno e quiser dormir melhor e não se sente tão confortável com a relação de não comer, usar uma melissa,
usar uma passiflora, um mulungu, que vão ter estímulos aí, inclusive, para melatonina, tá bom? Então, depende muito do horário, da sua necessidade para ansiedade, ou se a gente pode ir mais para um estímulo termogênico mesmo, tá bom? De repente, se ficar colocando muito chá hipoglicemiante, e isso eu tive essa dificuldade, ficar colocando muito chá de canela, muito chá de camomila, muito chá que tem efeito hipoglicemiante, e você já não está certo adaptado, aí pode ser que você piore. Pode ser que você sinta dor de cabeça, tá bom? Então aí precisaria ver quem é você, quem que é o seu organismo. Jejum noturno pode ser feito todos os dias. Pri, também todos os dias não pode, mas o jejum noturno é excelente para emagrecer. Tenta casar ele em dias alternados, não todos os dias, tá bom? E tenta fazer outras estratégias durante a semana. De repente, um jantar mais low carb, de repente, no outro dia, um jantar com um estímulo mais detox, um jantar mais hipocalórico, um jantar vegetariano, vegano. Dá estímulos diferentes para não ficar só no jejum. Não sei se já fizeram essa pergunta. Posso fazer jejum todos os dias? Eli? Não pode, tá? Não pode, não pode, não pode. Isso pode prejudicar o metabolismo, ok? É claro que, gente, toda exceção tem sua regra, tá bom? Mas é muito raro alguém que faça todos os dias e que se mantenha de forma satisfatória no processo de definição de emagrecimento, tá? Quando a questão é saúde, daí a gente pode rever, ok? Bom, espero ter respondido um pouquinho a dúvida de vocês, tá? Não vi aqui se ficou alguma pergunta para trás, peço perdão, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido. É uma estratégia muito legal, muito saudável. Só procurem ajuda, tá? Procurem ajuda sempre, a gente não precisa ser cobaia de nada. Combinado? Obrigada, Eli. Gratidão. Eu que agradeço por vocês ficarem comigo até essas horas aqui da noite. Nos vemos toda segunda-feira, então segunda que vem a gente se vê também. Aceito sugestões, inclusive uma das sugestões que vocês me deram, que eu estou aí pensando para a próxima segunda, é sobre alergias e sensibilidades alimentares, que também é um tema que eu tenho bastante experiência por ter vivido na pele, né? A pessoa quer viver tudo, hipoglicemia, hipotireoidismo, alergia, sensibilidades alimentares, enxaqueca, eu tinha tudo, gente. Então é bom que eu tenho experiência para contar para vocês, eu sei que dá para viver sem tudo isso. Vou deixando aqui meu boa noite para todo mundo, tá? E só lembrando que em novembro nós teremos aqui o lançamento, meu primeiro lançamento, tá? De um método de emagrecimento. Será um grupo de 1 mês, tá? E serão 2 dias totalmente gratuitos para muitas mudanças. Não serão só mudanças nutricionais, serão mudanças de mindset para você sustentar resultados para sempre, tá bom? Em breve aqui eu entro aqui pra gente compartilhar um pouquinho mais de informações sobre esse método, tá bom? Vejo vocês por aqui, vejo vocês lá no meu Telegram, no meu canal do YouTube e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite.